técnica que é utilizada dentro do CAI para fazer essa análise estrutural é o método dos elementos finitos, ou FEA, que é a sigla em inglês. O que acontece? A peça é muito difícil fazer os cálculos quando a peça é uma geometria complexa. Então, por exemplo, você tem formas ali irregulares, digamos assim. Então, o que acontece? A peça ela é transformada numa malha de formas geométricas conhecidas. Então, você pode ter uma malha, por exemplo, triangular, uma malha hexagonal, uma malha octagonal, e conforme vai aumentando o nível dessas formas, você tem mais exatidão. Então, por exemplo, uma malha octagonal, ela é muito mais precisa, muito mais complexa do que uma malha triangular, dado a quantidade de lados, enfim. Cada ponto dessas formas, eles são conectados e você consegue ver o onde cada um influencia. Então, por exemplo, eu tenho um ponto aqui, esse ponto influencia esse até um deslocamento, tem uma atração, tem uma compressão, enfim. E por isso, por ter essas formas geométricas mais simples, mais conhecidas, os cálculos são mais simplificados, porque, como eu comentei, é muito mais fácil você saber, você calcular tensão com formas geométricas que são mais fáceis, que a gente já conhece, por exemplo, o triângulo, do que calcular numa peça irregular, por exemplo, essa daqui, que está no GIF. Então, por que eu estou comentando isso? Porque o Inventor trabalha assim. Então, ele transforma a peça numa malha para ficar mais simples, para que os cálculos sejam mais simplificados. Porém, essa não é a única técnica que a gente utiliza no CAI. A gente tem a MES, que é simulação de evento mecânico, então está aqui representado no GIF. Então, essa técnica, ela cuida quando você tem colisões. Então, por exemplo, aqui a gente tem o capacete em colisão, por exemplo, com uma parede. Então, você pode usar essa parte de colisões para simular. Então, colisões entre duas peças, ou, por exemplo, as indústrias automobilísticas utilizam isso para fazer aqueles testes de segurança em carro. Então, para testar, eles colocam um bonequinho no banco de trás, passa o cinto e faz aquela análise. Então, você consegue fazer isso por meio do MES. A gente tem outra técnica também, que é a CFD, que é Fluidodinâmica Computacional, um nome meio extenso, e ela aborda como os fluidos eles vão se portar. Aqui no GIF, a gente tem, por exemplo, um transporte de água, óleo, enfim, e um caminhão por uma rodovia. Então, a gente consegue ver como ele vai se movimentar. Então, por exemplo, qual vai ser o balanço dele, enfim. Mas a gente também pode ter outras aplicações. Por exemplo, a gente pode ver como uma fumaça se espalha num ambiente. Ou, por exemplo, se a gente trabalha com a parte de plantas industriais, se o fluxo de água, enfim, que passa dentro do cano, ele é laminar ou não. Então, a gente consegue abordar tudo isso. A MES, a gente tem ela dentro do Fusion 360. E a CFD, a Autodesk, ela tem um programa, um software próprio para CFD. Só que hoje a gente vai abordar o Inventor, então a gente vai abordar o método dos elementos finitos, e não esses dois que eu citei antes, não essas duas técnicas.